Tiago, a partir do versículo 2. Na verdade, do 2 ao 8. Eu vou ler rapidamente, depois eu torno a ler, tá? Enquanto vocês acham, eu já vou ler. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, ele se lhe há concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Irmão, coloque a sua Bíblia nos seus assentos, ainda de pé, curva a sua cabeça e receba esta oração. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e entendemos que essa igreja, Senhor, vai ficar pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai derramar neste lugar. E antes que possamos entrar na tua palavra para entender os teus mistérios, Senhor, cerca este lugar da tua glória. E aonde tiver um demônio alojado, Senhor Jesus, eu dou a esses demônios 3 segundos para sumirem daqui. Senhor, na vida de cada um de nós. E aos que insistirem em ficar, esses serão queimados com o poder da tua glória, Senhor Jesus. Rasga o céu sobre este lugar, manda os teus anjos descerem, Senhor, e que eles venham trazendo brasas de fogo e as espalhem entre nós. E aonde tiver um crente batizado com o Espírito Santo, Senhor Jesus, renova ele nessa noite, Senhor. E aqueles que ainda não são, Senhor Jesus, mostre a nós o poder e o caminho da adoração, da verdadeira adoração, Deus. Fala conosco, Pai, para que nós entendemos, Senhor Jesus, e conhecemos os seus mistérios. Amém. Senhor, essa palavra ela diz a gente sobre perseverança em provação. Quem nunca passou por uma provação? Quem nunca enfrentou, está enfrentando provações. Venho aqui só confirmar a palavra do irmão Tiago. As provações existem, e cedo ou tarde elas aparecem, né? Não importa. Seja na dimensão pessoal ou coletiva. Então, ou ela vem só pra gente, ou ela vem para todo mundo, para a casa inteira, para a família inteira. Não adianta. Então, a gente lê nesse texto, né, que o irmão Tiago escreve, e logo no início ele ensina que pela fé, a partir da provação, se produz perseverança. Podemos aprender que a provação não deve nos derrubar, nem fazer com que nos entregamos. Pela fé, Deus nos capacita e nos fortalece. Está escrito lá em Êxodo 35, 31, que ele capacita aquele que não é capacitado. E em Isaías 40, 29, ele dá força àquele que está cansado, desanimado, né? Ele renova as forças. Bom, então ele nos capacita, nos fortalece para perseverar e resistir, mesmo quando tudo está ruim ou que parece impossível. Você pode ter perdido o emprego, você está passando por uma doença, enfrentando um luto, né? Como a gente está por a morte de alguém amado, em crise no casamento, a relação com o filho em cacos, a família toda no mundo,
sofrendo, e mesmo assim, não desista. O ato de perseverar pela fé é um ato completo. Não entregue os pontos, mas continue em frente, sem desanimar. Mas eu estou lendo aqui porque Deus foi falando comigo e eu fui escrevendo. Só para não deixar passar nada. Então, devemos confiar na presença de Deus e no agir de Deus na nossa vida. Tornar-nos maduros e corretos. E como diz na minha tradução, perfeitos e íntegros. Se quando perseveramos, nos tornamos assim, perfeitos e íntegros, é sinal de que antes nós não éramos. Então, antes daquela aprovação, a gente não era, né? Mas por meio da aprovação, Deus nos aperfeiçoa. Glória a Deus, aleluia. Esse aperfeiçoamento está ligado a uma fé. Uma fé que se afirma na confiança em Deus, no conhecimento sobre Deus. A fé não é algo abstrato. Não basta apenas dizer, sou cristão, frequento a igreja. A fé é a confiança. É essa confiança que a gente tem que adquirir. E essa confiança a gente só adquire em uma relação. Você não sai por aí confiando em quem você não conhece. Né? Então a gente precisa conhecer a Deus para a gente poder confiar nele, né? Em relação a essa fé, devemos conhecer a Deus e vivenciá-lo. Conversar com ele em oração. Ouvi-lo na leitura e na pregação da sua palavra. Ter comunhão com ele. Para uma fé madura, também não basta só isso. Não basta só conhecimento a respeito de Deus, porque é fácil eu conhecer Deus. Eu sei que Deus está lá, que Deus vai me ajudar, que Deus vai agir, que Deus vai fazer acontecer na minha vida, né? Mas a gente precisa conhecer a partir de uma experiência com Deus. A gente precisa de uma experiência com Deus. E como a gente tem essa experiência? Buscando. Eu vou contar aqui uma historinha rápida, só para o cérebro da gente processar. Conta-se que um professor, ele prometeu aos alunos, eu achei essa história bem interessante, né? Ele dizia assim, ele disse que no último dia de aula, ele daria um presente para a sua turma. E quando chegou o dia, a classe estava todo mundo lá, todo mundo já tinha cumprido as suas obrigações, né? Durante o ano. E aí, sabe qual foi o presente que o professor deu à classe? Uma prova surpresa. Muitos ficaram indignados, reclamaram, pois achavam que não merecia aquilo ali, né? Todo mundo esperava um presente, não uma prova surpresa. O professor disse a eles que não eram obrigados a fazer a prova, porque todos já tinham a nota 5, né? Já tinham sido aprovados. E um a um foi saindo da sala. Apenas uma minoria permaneceu. E os que ficaram, ao desvirarem a prova, porque o professor já tinha deixado todas as provinhas lá em cima das cadeiras, das mesas, eles viram que estava escrito assim: parabéns, você perseverou e a sua nota é 10. Então, irmãos, diante das provações da vida, muitos desistem da fé, né? Viram as costas para Deus, enquanto Ele tem algo muito melhor para nós. Então, o que eu tenho a dizer, não desista, não se conforme com a nota 5. A nota 5 foi o seu esforço, mas Deus tem um 10 esperando para a gente. Deus pode completar isso aí. Irmãos, muitas coisas podem trazer alegrias para a gente. Um milagre, né? Um
começar a falar aqui, inúmeras coisas trazem alegria. Mas só a Bíblia apresenta a provação como motivo de grande alegria. Eu achei isso estranho, porque dificilmente alguém colocaria provação na lista dos motivos de felicidade, dos motivos da sua alegria, né? Quando você vai desejar alguma coisa para alguém, você não fala para ela, te desejo saúde, paz, felicidades e provações. Não, ninguém deseja isso. Mas devemos lembrar que Deus nos ama e não tem prazer no nosso sofrimento, né? Como o irmão disse, as provações, muitas das vezes, nós mesmos permitimos, né? E como a gente, às vezes não vigia, às vezes a provação era para ser desse tamanhozinho, aí a gente permite que ela venha desse tamanhozão, né? E a gente acaba sofrendo, mas isso não é do agrado de Deus, né? Mas há um motivo para a gente acreditar que a provação é um motivo de alegria. As provações nos levam a Deus, né? As provações nos ensinam que precisamos de Deus, que dependemos dele. Para isso que serve a oração. Por isso que às vezes a gente se pergunta, oh meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que vem tanta provação? É uma provação em cima da outra. Mas isso é bom, porque isso nos lembra que a gente depende de Deus. Quando vai tudo bem, muitos de nós temos a nos inclinar, a se distanciar de Deus. Tá tudo bem, a gente relaxa ali, a gente fala, hoje eu não vou acordar às 3 para orar não. Hoje eu não vou no culto não. Essa semana tá tranquilo. Então você relaxa, irmãos, porque da nossa característica, é do ser humano ser assim, né? Então a gente acaba se distanciando de Deus mesmo sem querer, e as provações nos resgata de lá, nos traz de volta, né? Porque nas adversidades é onde a gente está sensível, a gente está vulnerável. Então, consequentemente, a gente busca mais por Ele. A gente busca ficar mais perto de Deus. A gente busca orar mais, né? Porque se você tem um problema, você fala, não, eu vou pro joelho. Não, eu vou orar, eu vou jejuar, então você vai. E isso faz com que você se aproxime de Deus. E, consequentemente, vence aquela provação. Mas se você permanece ali, a próxima que vir, em vez de ela vir desse tamanho, ela vai vir desse. Porque a gente está perto. Meu irmão, considere esse um motivo de alegria na provação. O fato de passarmos por diversas provações. A gente tem que dar alegria. Falou, Senhor Jesus, você mandou essa? Tá bom, eu aguento. Então vamos lá, vamos orar. Permaneça junto com Deus. Que a partir de hoje, as provações que enfrentarmos não nos venha levar à murmuração. Porque, às vezes, irmãos, eu digo por mim, que às vezes vem alguma coisa na minha vida e a primeira atitude é questionar, é murmurar. Por que isso? Por que aquilo? Por que daquele jeito? Oh, Senhor, de novo? Mas aí Deus fala, não murmure, não desanime, mas que a gente venha ter um relacionamento mais profundo com Deus, que a gente venha usar a provação para a gente buscar uma intimidade maior com Deus. Porque às vezes, irmão, o que falta na nossa vida não é resolver os problemas, não é vencer a tribulação, passar o vento, passar pelo vale. O que falta na nossa vida é a intimidade com Deus. É a gente ter a certeza de que se orar, Deus vai ouvir, né? Só quem tem essa certeza é quem tem intimidade com Ele. Irmãos, eu graças a Deus, eu estou num ponto
da minha vida que se eu orar para esse copo d'água, para ele virar Coca-Cola, eu tenho certeza que se eu der para alguém tomar, vai ter gosto de Coca-Cola. Então assim, mas isso foi uma coisa que eu vim conquistando há um tempo. Mas não pensa que é o tempo todo assim, não. Hoje eu tô assim, mas amanhã eu posso não estar. Amanhã eu posso não estar, né? Por isso que a gente tem que buscar todo dia e nos alegrar pela aprovação que Deus manda. Porque se Deus manda aprovação, é porque Deus está falando para você, ó, busca mais um pouco, busca porque está faltando. Eu estou precisando, você está longe de mim, então vem para mim. Esse é o motivo das provações da nossa vida. Então a gente tem que encarar com alegria. Bom, irmãos, essa palavra Deus colocou no meu coração, porque antes de eu passar para vocês, foi o que Deus disse para mim, né? Foi a explicação que Deus me deu quando eu orei e falei, Senhor, por quê? Né? Eu venho certinho, eu venho orando, eu venho jejuando, eu venho cumprindo a minha parte. E por que tanta provação? Por que tanto levante? E Deus disse isso no meu coração. E Deus preparou, eu estava com uma pregação pronta, uma palavra que Deus já tinha colocado no meu coração. Aí Deus mandou, aperfeiçoa. E eu fui aperfeiçoar. Com o aperfeiçoamento, Deus me deu outra palavra. Tá? Enraizei a outra palavra. Hoje de manhã eu acordei, fui orar para Deus, antes de eu começar a repassar o que eu ia dizer para vocês hoje. Aconteceram algumas coisas e Deus falou para mim assim, eu perguntei, né? O porquê, Senhor? E Deus colocou essa palavra no meu coração e Ele falou assim para mim, divide com a minha igreja. Então, irmãos, eu espero que tenha servido para alguém, que alguém que esteja passando por uma provação assim como eu passo, né, tenha servido de ajuda. Eu agradeço a minha oportunidade e desculpe, me perdoe, porque o dom da palavra não é meu, né, meu bem? Mas Deus usa os seus, então eu estou aqui somente para obedecer. Ele manda eu louvar, eu louvo, Ele manda eu pregar, eu prego, se Ele manda eu dançar, eu danço.